Muito boa noite a todos os nossos seguidores. Bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e estamos aqui neste novo formato, aqui a partir do Facebook, das salas do Messenger, para mais uma edição em que vamos falar sobre futebol. Estamos também em direto a partir do Instagram, por isso, se não nos seguem ainda a partir de algum destes locais, podem fazê-lo e acompanhar as nossas publicações. Ora, olá, boa noite, Eduardo, agora sim, então. Olá, Ana, e um grande agradecimento a todos os que nos acompanham, mais uma vez, especialmente aos apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas clubísticas. Ora, então, Eduardo, hoje será uma emissão especial, porque vamos falar aqui apenas sobre um tema, neste caso sobre a participação da seleção portuguesa aqui nestes jogos dos últimos dias, e até acabou há minutos o jogo com o Luxemburgo. Eduardo, eu ia começar por falar aqui primeiro nos sub-21, que vão jogar amanhã com a Suíça, e queria saber como é que tu viste os dois primeiros jogos de apuramento para o europeu desta categoria. Foi um início muito bom para Portugal. De alguma forma, encaminhou bem a qualificação para a próxima fase do europeu. Começamos com um jogo muito complicado, com uma Croácia que tem algumas individualidades de respeito, uma seleção que tem sempre jovens talentos de qualidade, sobretudo na zona intermediária, que muitas vezes chegam longe nas suas carreiras e que de alguma forma são jogadores com uma criatividade muito acima da média a nível europeu. E Portugal fez uma exibição muito competente nesse primeiro jogo, praticamente anulando este adversário. Não me recordo de muitas oportunidades de perigo por parte dos croatas, mas do lado de Portugal também algumas dificuldades em termos de finalização. Último passe, finalização, alguma dificuldade em ser mais objetivo nesse último momento, nesse momento mais decisivo no capítulo ofensivo, e que fez com que este resultado tivesse sido de apenas um golo de diferença. A verdade é que Portugal foi muito superior, dominou por completo esta partida, e o selecionador Rui Jorge optou por uma variante do 4-3-3 nesse primeiro jogo, com Florentino, Gedson e Vitinha num triângulo de meio campo, e depois um trio com Pote, Gonçalves, Francisco Trincão e Tiago Tomás na frente de ataque. O jogo foi até ao intervalo com 0-0, mas depois na segunda parte, merecia também das trocas de Rui Jorge ao intervalo, trocas que de alguma forma foram algo discutíveis, essas substituições, a saída de Tiago Tomás e de Trincão, que tinham sido dos melhores na primeira parte, foi de alguma forma intrigante, mas a verdade é que resultou em termos coletivos. Se individualmente eram jogadores que pareciam estar muito bem e poder levar Portugal à vitória neste jogo, depois a dinâmica coletiva acabou por melhorar com as entradas que Rui Jorge optou ao intervalo, e nomeadamente o facto de Fábio Vieira, a entrada de Fábio Vieira resultou em pleno pelo golo conseguido por este jogador. Foi um golo de grande classe. Mostrou aqui Fábio Vieira todo o seu potencial técnico no remate e na condução. É um jogador que quando
quando bem enquadrado, como está nesta seleção, consegue fazer coisas muito acima da média. E este golo de Fábio Vieira foi muito bom, pela forma como ele coloca no ângulo, digamos que ao primeiro poste, no ângulo mais inesperado para o guarda-redes, fazendo uma espécie de contrapé ao guarda-redes Semper, e fazendo esse 1-0 com que Portugal ganhou o jogo. Mas foi uma exibição muito boa de Portugal, que merecia certamente um outro resultado. Depois, esse segundo jogo com a Inglaterra, que era um adversário mais cotado ainda, uma seleção que tem vindo a crescer muito, mas que tem, desde há muitos anos, ainda assim, um excelente prestígio, um excelente estatuto que foi adquirindo no Sub-21, uma seleção que já venceu várias competições e que continua sempre a alimentar com grande qualidade a seleção principal inglesa. Vai perdendo jogadores, mas vai ganhando outros, e depois tem essa vantagem de ter jogadores que vão sendo figuras importantes nas equipas onde atuam. Vimos, por exemplo, neste jogo, jogadores como Nketiah, que não sendo um titular no Arsenal, é um jogador que, quando tem oportunidade, vai marcando, vai realizando boas exibições e apesar de ser o terceiro ponta de lança nos Gunners, é um elemento muito válido e com que a Arteta conta muitas vezes ao longo da época, tem contado. E Smith Rowe, que tem sido atualmente titular na equipa de Londrina, além de Tom Davies, um jogador já com alguns anos de preponderância no Everton, Ryan Sessegnon, Madueke, que está na Holanda, um jogador também de grande qualidade, entre outros. A verdade é que Portugal conseguiu também maniatar muito bem a Inglaterra. Contra a Croácia, praticamente a seleção balcânica não existiu. Aqui, naturalmente, a Inglaterra criou outro perigo e outras oportunidades de criar perigo, mas depois Portugal acabou por emperrar esse jogo, essa grande movimentação que os ingleses têm, o ritmo muito elevado dos ingleses ainda fez moça até ao último terço, mas depois a partir daí muito bem a defender Portugal. De resto, o selecionador nacional optou por algumas alterações no 11, mas em termos defensivos, os 6 jogadores de características mais defensivas foram os mesmos. Os 4 Diogos, guarda-redes, Diogo Dalot, Diogo Queiroz e Diogo Leite, Thierry Correia, que tem sido titular no Valência, e Florentino, que não sendo um titular no Mónaco, é um jogador que, de facto, até é algo intrigante a forma como ele não tem outro tipo de oportunidades nos monegascos, porque é um jogador de um nível muito elevado para a sua idade. É um jogador que transmite grande segurança ao quarteto defensivo, e por isso Portugal conseguiu, nesse último reduto, defender bem, mais uma vez, e depois na frente houve aqui 3 trocas relativamente ao último jogo, sendo que Fábio Vieira desta vez foi titular, depois do golo decisivo, foi titular neste jogo, assim como Tiago, aliás, Dani Mota e Pedro Gonçalves. Portanto, 3 alterações apenas do selecionador nacional, que acabou por fazer aqui também uma ligeira alteração tática na frente, acabando por colocar uma espécie de 4-1-3-2 muito versátil, mas a verdade é que resultou muito bem, quer na primeira parte, onde Portugal podia ter facilmente poderia ter chegado ao 1-0,
quer na segunda, onde mais uma vez Portugal resolveu o jogo, primeiro com Dani Mota a marcar aos 64 minutos e depois de grande penalidade, Trincão a faturar novamente e a conseguir de alguma forma matar o jogo, não em termos de resultado, mas em termos de tranquilidade que Portugal não mais largou nesta partida. Por isso, 2 jogos em que Portugal esteve muito seguro, mereceu amplamente esta dupla vitória. Depois disto, o apuramento está muito perto. Há aqui várias conjugações de resultado que dão a Portugal a passagem. Agora, no próximo jogo, frente à Suíça, bastará, por exemplo, um empate, mas naturalmente, depois destas 2 vitórias categóricas, espera-se que Portugal possa fazer um apuramento absolutamente limpo e com 9 pontos. Seria merecido e seria um fantástico começo para este apuramento europeu para Portugal. Muito bem. E quanto ao ciclo de 3 jogos, no arranque desta qualificação para o Campeonato do Mundo da Seleção Nacional, como é que vês aqui esta prestação da equipa portuguesa? Relativamente à equipa, à Seleção A, tivemos um início em termos de resultados, dentro daquilo que eu antevia. Se te recordas, falei aqui que era importante conseguir pelo menos 7 pontos nestes 3 jogos, tendo em conta que a Sérvia seria um jogo fora e o jogo teoricamente mais complicado desta fase para Portugal. A verdade é que a forma como os jogos correram, não só, portanto, os resultados, como também a forma como os jogos correram em termos exibicionais, as incidências dos jogos, deixam um sabor amargo em termos deste início dos comandados de Fernando Santos. Primeiro, esse jogo com o Azerbaijão, em que Portugal havia aqui um espectro de potencial goleada para começar bem este apuramento, para conseguir depois, nas contas finais, ter essa almofada em termos de golos, que pode vir a ser importante. E esperava-se um resultado mais volumoso. O Azerbaijão não é, se calhar, a equipa que já foi, a equipa completamente acessível que já foi, mas também já tivemos no passado, é verdade, por exemplo, um empate em 99 contra o Azerbaijão, um empate que na altura poderia ter sido comprometedor, mas que de alguma forma penalizou muito a seleção nacional. E o Azerbaijão, quando joga no seu estádio, normalmente é uma seleção complicada, pelo menos em termos defensivos. É uma equipa que se une bem e que dificulta a tarefa aos seus adversários. Aqui era em campo neutro. Portugal, em teoria, jogava em casa, mas era uma casa emprestada por imperativos do Covid-19. E era a Juventus Stadium, onde Cristiano Ronaldo até está bem familiarizado pelo seu clube, mas a verdade é que Portugal sentiu muitas dificuldades para se desdobrar. Foi uma equipa muito previsível, uma circulação lenta, que foi facilitando a tarefa defensiva aos azeris, e o golo acabou por surgir ainda na primeira parte, aos 36 minutos, num lance de grande infelicidade para Medvedev. E depois de tudo isto, esperava-se que aos 36 minutos, relativamente cedo no jogo, que Portugal conseguisse aqui construir um resultado mais volumoso, não diria uma goleada enorme, mas pelo menos marcar mais 2, 3 golos. A verdade é que na segunda parte mantivemos essa postura pouco proativa em termos de objetividade no jogo, em termos de
criatividade e capacidade para criar desequilíbrios, e depois o Azerbaijão foi ao máximo adiando o segundo golo de Portugal, e pairava sempre a possibilidade de, num lance fortuito, a equipa azeri chegar a um potencial empate que seria um desastre para Portugal. Por isso, esta vitória era o mínimo que se exigia, foi conseguida. Em termos pontuais, nada a dizer, mas uma exibição muito aquém do esperado por parte de Portugal. Depois, segundo jogo, frente à Sérvia, esperava-se mais dificuldades, um empate, como eu tinha dito no último programa, poderia ser um bom resultado. A verdade é que Portugal entrou muito bem. Destes 3 jogos, o jogo frente à Sérvia, a primeira parte frente aos sérvios, foi a melhor, foi o melhor período de Portugal em todo este início de apuramento, em todos estes 3 jogos, e dividindo os jogos em 2 partes, ou seja, nas 6 partes destes 3 jogos, foi claramente o melhor momento de Portugal, precisamente contra a seleção teoricamente mais difícil. A verdade é que esse 2-0 com que se chegou ao intervalo, 2-0 completamente merecido, excelentes combinações dos jogadores portugueses, e 2 golos de Diogo Jota, que aparece muito bem a finalizar, até de cabeça, que nem é o seu aspecto mais forte no jogo, mas é um jogador que tem uma mentalidade muito forte, uma capacidade de leitura, uma inteligência tão grande, uma capacidade de leitura, de movimentação, que lhe permite fazer coisas acima da sua qualidade técnica, e estes 2 golos provam que é de facto um jogador fora de série por todos estes atributos únicos que tem, e um jogador que, na minha opinião, tem que ser titular neste momento na seleção nacional. De resto, também um excelente contributo por parte de Bernardo Silva, que já no primeiro jogo tinha sido aposta mais para o miolo, mais para médio interior, jogar ali entre a posição 8 e 10, como um interior criativo. Apareceu neste jogo um pouco mais descaído, mas sempre constantemente a aparecer no corredor central, sempre em diagonais para o corredor central, e um jogador que aparece muito bem nessa posição e nessas funções, muito melhor do que como um falso extremo, como era utilizado até há bem pouco tempo. No Manchester City, Guardiola tem-no adaptado mais a uma posição interior, e aqui muito bem Fernando Santos a aproveitar esse crescimento na posição de Bernardo Silva, e ele apareceu também muito bem neste jogo, não tanto no jogo com o Azerbaijão, mas sobretudo neste jogo, com um cruzamento fantástico para o primeiro golo, e depois no segundo golo, perdão, foi Cédric Soares, ele que até de todos os laterais convocados para a seleção, perdão, todos os laterais convocados e que ainda estão neste momento, ou que ainda estavam até há bem pouco tempo neste lote, porque Rafael Guerreiro foi dispensado, era de todos o menos ofensivo, o jogador menos desequilibrador, mas foi um jogador que conseguiu surgir muito bem nesse segundo golo de Portugal, cruzando também na perfeição para Diogo Jota. Portanto, 2 lances pela faixa direita que foram um óbvio resultado para a excelente exibição que Portugal estava a realizar na primeira parte. A verdade é que essa capacidade associativa e criativa de Portugal, que enliou
os croatas na primeira parte. Não teve qualquer tipo de seguimento na segunda. Os croatas até tinham, na primeira parte, feito alguns lances também interessantes, apesar da excelente exibição de Portugal. A equipa sérvia, peço desculpa, não esteve de todo mal no terreno de jogo. Portugal sim foi superior, mas aqui na segunda parte surgiu com uma atitude completamente transfigurada. A entrada de Radonjic foi importante e também foi muito inteligente por parte do treinador sérvio retirar um ponta de lança e colocar um jogador mais criativo. Isso não fez com que a equipa se tornasse menos ofensiva e até aumentou o caudal e o volume ofensivo destes sérvios, que são uma seleção, quando tem a mentalidade certa, é uma seleção muito perigosa e que pode equilibrar ou até ganhar a qualquer seleção europeia. Foi isso que vimos na segunda parte, os sérvios empurrarem Portugal para junto da sua área. O golo surgiu logo no primeiro, segundo minuto da segunda parte, num cruzamento de Radonjic e num excelente golpe de cabeça de Mitrovic, que é neste momento o melhor marcador do apuramento europeu para o Mundial 2022. E depois o segundo golo da Sérvia é resultado de duas coisas: incompetência na transição defensiva de Portugal, que não conseguiu nem posicionar-se bem, nem ter a agressividade tática, e aqui lê-se, ou pode ser lido como fazer uma falta eventualmente, se não for possível desarmar o adversário de outra forma, fazer uma falta útil, poderia quebrar esse lance e cortar esse lance à partida. Não foi o que aconteceu. Portugal esteve incompetente nessa agressividade tática defensiva em termos de transição, e depois muito bem os sérvios na sua capacidade associativa. Aquilo que Portugal teve na primeira parte, teve-o a Sérvia neste início de segunda, e com uma velocidade estonteante. Muito bem, mais uma vez Radonjic a trabalhar bem e a servir o avançado, o ala avançado sérvio Kostic para o empate. A partir daí o jogo acabou por se ir equilibrando um pouco mais. Portugal não teve grandes lances de perigo, mas conseguiu pelo menos evitar também maiores sobressaltos, como esteve a sentir até essa altura, até ao golo do empate. E o jogo acabou por se precipitar até ao final, sem grandes lances de perigo, até ao lance que mais celeuma-deu nestes últimos dias, que foi esse excelente passe de Nuno Mendes a desmarcar Cristiano Ronaldo, que é a saída do guarda-redes sérvio, consegue desviar a bola, quase um passe para a baliza, digamos assim. A bola foi lentamente seguindo o seu caminho para cruzar a linha de golo. Acaba por acontecer essa entrada na baliza, mas Mitrovic acaba por iludir o árbitro ao cortar já depois da bola atravessar a linha, e o golo acaba por não contar. Foi um momento frustrante, podia ter dado a vitória para Portugal, mas a verdade é que Portugal não fez muito por merecer esse golo. Pôs-se a jeito do empate, e no cômputo geral o empate acaba por ser o resultado mais justo, infelizmente para nós, Portugal. Mas foi uma péssima exibição na segunda parte, depois de uma muito boa, muito bom desempenho português na primeira. Por fim, este jogo de há poucos minutos, o jogo de hoje, exatamente, frente ao Luxemburgo, em que Portugal entrou muito mal novamente. Voltando aqui ao jogo contra o Azerbaijão, Portugal entra mal mais uma vez,
entra muito mais lento de processos. Quando eu falo em velocidade, não é a velocidade dos jogadores, não é correr muito que é importante, é correr bem, é ter agressividade e intensidade nos seus processos. E quando falo em intensidade também é algo que é muitas vezes mal interpretado. A intensidade não é, lá está, esse correr muito, até se pressionar muito, faz parte da intensidade, mas não é tudo, acaba por não encerrar tudo o que este conceito envolve. Intensidade na circulação, intensidade até no drible é possível tê-la, e Portugal não foi intenso nem na circulação, na sua capacidade associativa, apareceu muito mal neste início, não entrou forte, e pelo contrário, o Luxemburgo foi uma equipa que surgiu a surpreender pela sua pressão alta ao portador da bola, dificultando o início de construção de Portugal logo à partida, e depois não esperava, como seria de esperar, não esperava o erro de Portugal, mas provocava o erro de Portugal na forma proativa, como dificultava essa saída de bola portuguesa. Foi assim que surgiu o golo, o primeiro golo do jogo, aos 30 minutos, esse golo de Gerson Rodrigues, ele que já havia sido figura no jogo anterior, na vitória surpreendente na Irlanda, dos luxemburgueses, e depois aqui neste jogo, mais uma vez, foi o melhor elemento dos luxemburgueses em termos ofensivos, e surgiu a aproveitar muito bem essa pouca, esses erros, esse arriscar em demasia de Portugal na saída de bola. Na primeira parte, praticamente tudo dito. Portugal praticamente não existiu, não teve grandes lances de perigo, e na segunda parte uma outra postura portuguesa. Entramos logo a marcar, basicamente. Aliás, aqui um prolapso, o gol de Portugal acabou por surgir mesmo ainda na primeira parte. Foi Diogo Jota que fez esse gol do empate, mais uma vez Diogo Jota, mas esgotou-se por aí Portugal nesse primeiro período, e na segunda parte surgimos com outro ânimo e uma reação muito melhor às incidências do jogo. Portugal conseguiu ter bola, tê-la de uma forma vertical, e isso acabou por ressentir uma seleção que tem muita dificuldade no seu aspecto individual para controlar um adversário muito superior. Logo aos 50 minutos, Ronaldo faz o golo da reviravolta, marcando o primeiro golo neste apuramento. Ronaldo tem tentado muito, mas tem estado muito abaixo do que se espera do melhor do mundo. Mas quando se espera muito de alguém, é porque realmente falamos de alguém que é muito acima de todos os outros. E Cristiano Ronaldo não o tem sido neste início de apuramento, mas ainda poderá ser muito útil a Portugal. Começou aqui por um golo com alguma importância, fez a reviravolta neste jogo, que era o mais difícil de conseguir, ainda por cima depois de termos estado a perder, e depois alcançar esse golo 103 pela Seleção Nacional, um marco fantástico. Portugal tinha tudo para conseguir a vitória. Fernando Santos foi fazendo aqui algumas alterações para controlar melhor o jogo. Por exemplo, a dupla substituição que fez aos 68 minutos, retirando o Bernardo Silva e Diogo Jota e colocando João Palhinha para dar outra segurança ao meio-campo, que não tinha um trinco puro nesse 11 titular, e Rafa Silva para explorar
o contra-ataque, o ataque rápido e tentar fazer o golo que pudesse matar o jogo definitivamente. Esse golo acabou por surgir mesmo e curiosamente por João Palhinha, o jogador mais defensivo que entrou para Portugal nesse período. João Palhinha fez um excelente golo de cabeça, um desvio muito bom após pontapé de canto, e aos 80 minutos o jogo estava resolvido, não se esperava já da equipa luxemburguesa uma reação face à diferença de ritmo e à diferença de nível das seleções. Seria muito complicado conseguir ainda levar algo deste jogo, e assim Portugal acaba por vencer de forma justa, pelo que fez na segunda parte. O golo na primeira acaba por cair um pouco do céu, esse empate, mas no cômputo geral, pelo que fez na segunda parte, mereceu esta vitória, mas também no global dos 3 jogos, Portugal tem muito a fazer, nomeadamente o seu selecionador, para tornar esta equipa competitiva ao ponto de vir a lutar no futuro pelo campeonato do mundo, pelo título mundial, que seria algo completamente inesperado, apesar de ainda sermos o campeão europeu em título. Por isso, 7 pontos em termos puramente de resultados, é o mínimo, não é mau, mas Portugal não muito bem nestes 3 jogos de início de qualificação para o Mundial. Muito bem, Eduardo. Antes de passarmos só aqui à segunda parte deste programa, que é uma edição especial, estamos a falar apenas sobre a seleção portuguesa e os jogos também do Sub-21. Queria só que comentasses aqui, temos aqui um comentário do Gonçalo Novaes para ti. Achas que a seleção precisa de algum tipo de upgrade em termos de estilo de jogar, tendo em conta as dificuldades exibicionais que a equipa demonstra? Antes de mais, obrigada pelo comentário, Gonçalo. E agora sim, Eduardo. Sim, antes de mais agradecer ao Gonçalo que nos acompanha praticamente em todas as edições e vai alimentando aqui o debate. Sim, eu acho que sim. Portugal tem estado... tem tido prestações algo sofríveis, já desde do Euro 2016, em que vencemos com mérito, mas também com muita felicidade. Eu acredito que na altura fazia sentido ter essa postura ultra pragmática de Fernando Santos. Portugal precisava, lá está, desse upgrade de pragmatismo para poder habilitar-se a ganhar uma competição. Mas isso acontece pelo estilo antagónico que Portugal tinha e não acredito que tal seja sustentável a médio e longo prazo para uma seleção com o talento que Portugal tem. Tem sido um desperdício de qualidade técnica ver esta seleção jogar. Coletivamente há aqui algumas coisas positivas, nota-se união entre os jogadores, nota-se alguns movimentos de associação entre os jogadores, mas ainda é muito curto para, num cômputo geral, fazer sentido enquanto ideia de jogo sustentável e que nos possa manter no topo. Uma coisa é chegar ao topo que Portugal conseguiu no Euro 2016 e para isso foi muito importante esse upgrade que Fernando Santos colocou na seleção, mas agora acredito que para manter Portugal nesse nível elevado é preciso muito mais do que isso. Olhando, por exemplo, às convocatórias e até aos 11 que Portugal tem tido, tem apresentado, não há muito a dizer. Há aqui algumas coisas com que não concordo em absoluto,
algumas discordâncias, algumas nuances que poderiam ser adotadas, que eu penso que pudessem fazer sentido para tornar ainda melhor a equipa portuguesa, mas globalmente eu vejo Fernando Santos como um dos selecionadores mais unânimes em termos de escolhas para as convocatórias, para os 11, até para os jogadores que vai lançando durante os jogos. O problema é mesmo a implementação da ideia, da matriz de jogo, e aí muita dificuldade para este selecionador em encontrar o melhor futebol para ir ao encontro das qualidades dos jogadores que tem à disposição. E é nesse sentido que upgrade, não sei se será o termo certo, se calhar o upgrade foi mais o que Fernando Santos aportou à equipa nesse passado recente, que nos permitiu chegar aos títulos, esse Euro 2016 e depois a Liga das Nações, mas depois esgotou-se por aí e Portugal, para crescer, tem que ter uma outra forma de jogar. Sim, Gonçalo, eu concordo e percebo onde quer chegar e acho que isso é o mais difícil para este selecionador. Não sei se um dia será conseguido por Fernando Santos, mas é esse o desafio para elevar Portugal para o próximo nível, sem dúvida. Muito bem. Agora sim, lembro que podem sempre comentar e fazer algumas questões aqui ao Eduardo para podermos alimentar aqui este debate, que é no fundo o nosso objetivo, é falar sobre futebol. Lembro também que estamos em direto a partir do Facebook e também do Instagram, e depois esta edição estará disponível mais tarde. Eu penso que aqui o direto no Instagram teve algumas falhas a nível de imagem, mas mais tarde depois terão a edição toda disponível no nosso canal do YouTube e também em jornalreferência.pt, por isso podem depois ver mais tarde. E agora sim, passaremos à parte dos destaques. Queria saber aqui qual é que é o teu remate de trivela, o teu remate ao ângulo. Eu penso que aqui pela tua análise de hoje já temos aqui, já é um bocadinho de adivinhar qual será o teu primeiro destaque, o teu primeiro jogador que irás destacar, mas queria então que nos falasses aqui qual é que é o teu remate de trivela. O meu remate de trivela vai naturalmente para Diogo Jota, muito importante para Portugal nos dois últimos jogos deste trio, neste ciclo de 3 que tivemos. Primeiro marcando os 2 golos do empate frente à Sérvia e depois no golo do empate, no golo que abriu caminho para essa recuperação de Portugal no jogo frente ao Luxemburgo ainda hoje, foi absolutamente importante, decisivo. É um jogador que vem de lesão, uma lesão grave que o tirou das opções de Jürgen Klopp no Liverpool, ele que vinha sendo muito importante nos Reds e que foi um dos motivos para a quebra da equipa no campeonato, uma das melhores equipas do mundo, em que Diogo Jota entrou mais como alternativa ao 11 inicial, quer a Sadio Mané, quer a Roberto Firmino, mas que depois acabou por ganhar rapidamente o estatuto de protagonista e na seleção nacional tem sido o mesmo. A sua mentalidade aliada a uma capacidade técnica acima da média, é certo, mas é uma capacidade técnica que não é absolutamente impressionante, é exponenciada, isso sim, pelas suas capacidades mentais, em que atualmente já é um dos melhores jogadores do mundo nesse nível e é o jogador mais similar a Cristiano Ronaldo que Portugal produziu em termos de estatuto mental. Diogo Jota é um jogador para Portugal cimentar no 11 inicial e que certamente dará muitas alegrias no curto, médio prazo a Portugal. Muito bem. E o teu remate ao ângulo? O meu remate ao ângulo vai para uma das figuras
da seleção sub-21 e um jogador que eu nem sequer mencionei porque acaba por ser um jogador discreto nas suas ações, mas muito, muito influente na organização coletiva da equipa portuguesa e das equipas onde joga, inclusivamente, que é a Vitinha. Falo aqui de um jogador que saiu para o Wolverhampton vindo do Futebol Clube do Porto, um empréstimo com opção de compra elevado, mas é um jogador que nem no Futebol Clube do Porto, nem no clube de Nuno Espírito Santo tem sido uma aposta com grandes oportunidades, quer no 11 inicial, quer lançado a partir do banco. E que sempre que tem essa oportunidade de entrar, de alguma forma vai melhorando a organização ofensiva da sua equipa. Já acontecia assim no Futebol Clube do Porto, em que ele teve alguns jogos na Taça de Portugal, por exemplo, e que até chegou a ser importante. Recordo num jogo contra o Académico de Viseu, na época passada. Esta época já o fez também na Taça de Inglaterra, pelo Wolverhampton, em que foi o jogador que permitiu à equipa passar uma determinada eliminatória, que agora sinceramente não sei precisar, mas é um jogador absolutamente crucial na forma como a equipa se movimenta, pela inteligência de movimentos e acima de tudo a inteligência com bola, tornando quem o rodeia muito melhor por si só. Um jogador que, à semelhança de outros no Sub-21, vem com um currículo muito bom, um currículo jovem muito bom, com já várias conquistas a nível nacional, a nível de provas europeias. Por exemplo, Vitinha esteve na vitória do Futebol Clube do Porto na Liga de Campeões Jovens, a Youth League, também na Premier League International Cup. Falo, por exemplo, posso falar também de Florentino, que está atualmente no Mónaco, emprestado pelo Benfica, próprio Gedson Fernandes. Falo de vários jogadores que atualmente não são opções dignas de grande registro nas suas equipas, mas que são jogadores com uma qualidade enorme, têm um currículo e um astro competitivo muito elevado no passado recente, mas esta época tem tido dificuldades, não tomaram se calhar as melhores opções de carreira e por isso preocupações para o selecionador de Sub-21, preocupações para estes jogadores em termos de carreira, porque não podem eles e não podemos nós correr o risco de perder talentos deste nível, como são Vitinha, como são Florentino, por exemplo. Por isso, Vitinha foi absolutamente fundamental para estes 2 jogos de Portugal. Veremos amanhã um jogo importante com a Suíça e é o meu destaque, remate ao ângulo. Bem, e agora para finalizar o teu remate final. O meu remate final desta vez vai para um destaque negativo. Falo de Daniel Guimarães, guarda-redes do Nacional da Madeira. Ele foi diagnosticado com uma doença oncológica muito recentemente, terminou a época desportiva. De facto, intrigava-me, eu não sei se isto é recente ao ponto de se ter conhecido há poucos dias ou semanas, mas a verdade é que se trata de um guarda-redes que tem tido prestações muito boas na equipa nacionalista e que já há várias jornadas que foi substituído por Pichitelli à guarda da baliza da equipa madeirense. E isso, de alguma forma, deixou-me perplexo. Pensei que tivesse sido uma opção técnica de Luís Freire. Às vezes os treinadores com uma exibição menos conseguida podem até proteger os seus guarda-redes para não aumentar o lastro de pressão,
e calculei que pudesse ter a ver com isso. Não sei se é uma coincidência ou não, a verdade é que soube muito recentemente esta notícia, há poucos dias, uma notícia que me deixa muito triste, mas também face também ao passado recente, jogadores como, por exemplo, inclusive até guarda-redes como Ricardo Nunes, que também teve um problema desse foro oncológico. Não sei sinceramente se terá exatamente a ver na parte específica com o que Daniel Guimarães está a sofrer neste momento, mas a verdade é que foi ultrapassado e por isso há que, para este jogador e para nós que seguimos o fenómeno, agarrar-nos a essa esperança de que tudo corra bem, de que a recuperação seja rápida, mas acima de tudo total, para este guarda-redes muito interessante do Nacional da Madeira, que vem fazendo boas épocas e que agora vê a sua carreira suspensa por um problema de saúde. Por isso, desejo de rápidas melhoras a Daniel Guimarães e por isso dei aqui o meu destaque um pouco fora do âmbito da região norte que normalmente damos aos clubes e porque não é um jogador de seleção, tinha que colocar aqui esse parênteses da exceção que é, mas a verdade é que merece estar aqui um destaque de esperança para este guarda-redes do Nacional da Madeira. E nós também desejamos aqui as melhoras também para este jogador. Obrigada, Eduardo, pelos teus comentários mais uma vez, e obrigada também a todos os que nos assistiram e também que comentaram aqui o nosso direto. Estará disponível mais tarde nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, canal do YouTube e também no nosso Twitter e em jornalreferência.pt, onde podem também ver outros conteúdos sobre a região norte e outras informações sempre úteis para vocês que nos seguem. Por isso, acompanhem-nos e obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição.